sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, e se você já foi a algum show de rock, já assistiu pela televisão, ou conhece algum roqueiro por aí, com certeza você já viu os artistas ou os fãs na plateia fazendo o chifrinho com a mão, certo? Mas você sabe o que ele significa, se tem algum contexto religioso, e qual foi aí o primeiro roqueiro a utilizar esse símbolo? Caso não saiba ou queira saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, faz tempo que vemos artistas e fãs de rock fazendo famigerada chifrinho da mão junto com careta ou cara de mal. Ave Maria, cheia de graças. Principalmente a partir dos anos 80, que foi o momento em que esse símbolo se popularizou para os fãs desse tipo de música, com muita gente atribuindo ele como se fosse uma referência ao diabo, como se fosse a representação dos próprios chifres do tinhoso. E a verdade é que existe uma grande discussão envolvendo artistas bastante famosos sobre quem foi o criador do símbolo e o significado dele, que no final acaba sendo vários, com cada um deles dando uma interpretação, inclusive essa que faz a ligação com o capeta. É bastante comum ouvir falar aí que o criador dos chifrinhos foi o vocalista de metal Ronnie James Dio, mais conhecido apenas como Dio, que ficou famoso lá nos anos 70 junto com a banda Rainbow, se tornando assim um dos mais importantes vocalistas do estilo. E ainda mais a partir do ano de 1992, quando foi convidado para substituir Ozzy Osbourne como vocalista do Black Sabbath. E de fato ele costumava fazer bastante o sinal em suas apresentações, principalmente a partir da sua entrada no Black Sabbath. E ele dizia que aprendeu o símbolo ainda criança com a sua avó, que era italiana, mas não com o nome de chifrinho, mas sim como Maloic, ou em italiano Malocchio, que significa mal olhado. E nesse caso seria ali justamente um símbolo de proteção, a fim de evitar o mal olhado, né? E de fato esse é um costume já bastante antigo, principalmente para o povo que vive ali no Mediterrâneo, e com registro dos símbolos sendo feitos ainda lá na época dos sumérios e também no hinduísmo, sendo passado para gregos e romanos com o passar do tempo e ficando conhecido aí para as populações dessas regiões até hoje. Um exemplo disso é quando o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, foi fotografado fazendo esse gesto por trás do ministro de Negócios Estrangeiros da Espanha. Acho que não pegou bem não. O Dio também chegou a dizer que ele fazia esse símbolo às vezes no período em que ele estava no Rainbow, mas foi somente quando ele entrou pro Black Sabbath que ele começou a fazer com mais frequência, a fim de parecer mais malvado, já que era um som mais pesado do que a sua antiga banda fazia. Sem contar que essa também seria uma forma dele se diferenciar do vocalista anterior, né, o Ozzy Osbourne, que fazia o sinal da paz. E de fato, meio que foi a partir dele que o símbolo se popularizou e passou a ser utilizado o mundo afora, e como eu falei, principalmente a partir dos anos 80. Mas tem registros que mostram que ele não foi o inventor, apesar de muita gente dizer que sim. Inclusive o Lars Ulrich, o baterista do Metallica, mas nem mesmo o próprio Dio reivindicava isso. Ao contrário de outros superastros do rock, eu tô falando do baixista do Kiss, Gene Simmons, que em sua autobiografia dizia ser um inventor do chifrinho e que criou o símbolo no ano de 1974, tanto que na capa do álbum Love Gun ele aparece ali fazendo o sinal com as mãos. E em seu caso o símbolo realmente seria em referência ao diabo, já que o seu personagem ali na banda se chamava The Demon, ou o demônio, então seria meio ali que um reforço dessa personalidade criada pelo artista. E foi dizendo isso que ele até mesmo chegou a considerar a ideia de patentear o símbolo. Porém, ele foi bastante criticado, né? E não poderia ser diferente. E isso fez com que ele deixasse isso pra lá. Mas apesar disso, a verdade é que a gente ainda consegue encontrar outros astros do rock utilizando esse símbolo bem antes disso. Um deles são os próprios Beatles, já que na capa do disco Yellow Submarine, lançado em 69, John Lennon aparece mostrando a mão com os chifrinhos. E essa ilustração da capa foi baseada numa foto tirada no ano de 1967, onde o John Lennon fazia esse sinal com a mão. E anos mais tarde, ao ser questionado sobre isso, ele dizia que fez o símbolo porque entendia que ele significava amor. Ou seja, no final era só uma mensagem que ele queria passar ali no disco dos Beatles. All you need is love.
Mas apesar disso, também é difícil encontrar fãs dos Beatles fazendo o sinal do chifrinho com a mão com uma referência ao John Lennon, ou amor que seja. No final, ao que parece, os criadores aí desse símbolo dentro do rock são os integrantes da banda norte-americana Coven, que toca rock psicodélico desde os anos 60. Mas pessoal, rapidinho, antes de contar a história da banda e onde aparece esse símbolo aí, pelo menos registrado a primeira vez, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui que ajuda e ajuda bastante a gente, tá? E também se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais assim, beleza? Foi no ano de 1969 que a banda lançou o disco Witchcraft Destroys Mind and Rips Souls. O álbum trazia em suas letras elementos de bruxaria e ocultismo, e na contracapa a foto trazia os integrantes da banda fazendo o chifrinho com as mãos. Além disso, a foto ainda trazia caveiras e cruzes invertidas, que dava aí esse tom mais obscuro que o grupo adotava. Uma curiosidade é que a banda Coven já tinha gravado uma música chamada Black Sabbath antes da banda Black Sabbath. Sem contar que encerrando o disco tem uma faixa de mais de 10 minutos que é meio que uma missa satânica. I swear to give my full allegiance to its... A banda inclusive continua na ativa, fazendo shows pelo mundo como um todo, inclusive estiveram aqui no Brasil no ano de 2018. Foi nesse momento que a vocalista Jinx Dawson deu algumas entrevistas por aqui, e ela fez questão de defender ali a importância da banda dela na propagação do chifrinho. Ela fala que a ideia de fazer ali o sinal, né, na foto da contracapa do disco foi dela, e que quis usar o símbolo como um reconhecimento à sua família. Isso porque seus avós e tios-avós sempre tiveram bastante interesse pela temática ocultista, e portanto tinham uma vasta biblioteca com livros que tinham esse assunto. Ou seja, no final, apesar da ligação com o ocultismo, o símbolo foi utilizado como uma espécie de homenagem à sua família. Mas não para por aí, porque ela também esclarece os motivos do símbolo ter sido utilizado por John Lennon e também por Ronnie James Dio. Segundo ela, nos anos 60, ela era amiga do George Harrison, que era o guitarrista dos Beatles, e que certa vez, ao questioná-lo aí sobre o motivo da utilização do símbolo na capa do Yellow Submarine, ele dizia que eles nunca tinham ligado esse sinal a algo satânico, com eles querendo dar mais esse significado de amor mesmo, já que na linguagem de sinais utilizadas pelos surdos, esse sinal significa eu te amo. E ela ainda faz um alerta aos roqueiros de plantão, já que fazer o sinal do chifrinho só que com o polegar levantado realmente muda o significado para eu te amo, perdendo o sentido original lá do satanismo e ocultismo, que era o que ela queria trazer. Dizendo ainda que o próprio Gene Simons, que diz ser o inventor do sinal, faz ele com o polegar levantado, ou seja, de forma errada. E quanto ao Dio, ela diz que ele teria conhecido o símbolo com a banda dela, o Coven, e não com a sua avó, como ele costumava dizer. Segundo ela, eles costumavam frequentar os mesmos clubes e bares, e os integrantes da banda dela costumavam fazer esses símbolos aos seus amigos como uma forma de cumprimento, e que certa vez o Dio teria questionado eles o que aquilo significava, e o baterista da banda dela explicou, mas que apesar disso ele ainda assim teria espalhado aí essa história da sua avó. Ela diz ainda que não faz sentido o sinal que ele fazia ser o Maloik lá para afastar mal olhado, já que ele costuma ser feito sendo apontado para alguém e não para cima, então que provavelmente ele confundiu as duas coisas. E na minha opinião, eu acho que nunca vai ser possível saber exatamente quem foi o criador do símbolo e qual o verdadeiro significado dele, já que justamente cada um utiliza com uma intenção, uns querendo passar amor e outros ali com significados ocultistas. A única coisa que podemos ter certeza é que de fato aí a fama gigantesca que teve o Dio nos anos 80 ajudou a divulgar esse sinal e a fazer com que ele se tornasse aí um dos símbolos do rock. Há estudos, inclusive, que indicam que em alguns momentos o uso do chifrinho passou a ser usado ali como uma certa ironia. Isso porque o heavy metal em geral, principalmente quando ele surgiu, era considerado ali meio satânico pela cultura popular. Assim como a gente explicou mais ou menos no vídeo que tá aqui no card sobre a turnê do Kiss no Brasil lá no ano de 83. Assim, a ideia de usar o chifrinho seria justamente para ironizar esse estereótipo e assim aumentar ainda mais esse clichê utilizado pela população. No final, hoje em
em dia esse sinal ele é utilizado aí normalmente sem muito significado, né? Sendo somente uma forma de se expressar. E como eu disse, para cada um ele pode ser uma coisa. O próprio James Hetfield, o vocalista do Metallica, acredita que a origem dele é bem mais simples que tudo isso aí que a gente falou, sendo somente um gesto inspirado no Homem-Aranha que faz ele para soltar suas teias desde 62 em revistas e quadrinhos. Ou seja, no final, ele é apenas um símbolo de fato. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia toda essa história por trás do chifrinho e o que significa pra você se você faz ele por aí. Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!